Identifique qual dos gráficos a seguir melhor representa a situação. Uma criança está se balançando em um balanço. E aí, o que esses gráficos estão mostrando? À medida que o tempo passa, né, o curso do tempo, qual a distância do chão, né, da criança nesse balanço. Então, a gente tem que imaginar, então, obviamente, como que é o movimento da criança no balanço. E aí é nessa que muita gente marca, sei lá, essa alternativa aqui. Né? Imagina lá o balanço. Nossa, ficou horrível. Imagina lá a criança no balanço, né? Uma visão lateral aqui. E aí ela vai andando, né? Vai balançando. Mas aí o que acontece com a distância até o chão? Então, vamos colocar aqui o chão. E o que acontece com essa distância aqui? Tá? Inicialmente, ela está a menor distância do chão. E aí, se ela se movimenta, seja para frente ou seja para trás, aí essa distância aumenta. Né? A distância aqui vai aumentando. Mas aumenta ou não aumenta. Chega uma hora que depois volta de novo, aí decresce de novo. Certo? Então tem que ver um gráfico que tem essas características. Tá? Bom, vamos ver esse aqui. Começa então a uma certa distância do chão, depois aumenta, deixa eu botar de outra cor. Depois aumenta, depois diminui, depois aumenta, depois diminui. Então, esse aqui é um bom candidato. Esse aqui, parece que a distância aqui só aumenta, então não serve. Porque alguma hora, quando ela chegar aqui em algum ponto de retorno, essa distância vai diminuir de novo. E esse gráfico não está indicando isso. Então, esse gráfico não está muito bom. Esse também não, porque está dizendo o contrário, né? Que a criança começa de um ponto mais alto e depois a distância diminui. Também não é verdade. Esse aqui é que a criança começa e a distância fica constante. Bom, só se ela ficar parada, né? Mas aí tudo bem, então ficou parada. Mas aí depois fala que a distância diminui. E aí também não faz sentido, que a distância aqui vai aumentar. Né? Então, de fato, a alternativa correta é a alternativa A. Nem a B, nem a C, nem a D. Então, essa aqui é a correta. E ainda tem um detalhe aqui de ir aumentando e sempre atingindo distâncias maiores, né? Que de fato é o que acontece quando a gente se balança, né? A gente vai ganhando mais altura, né? Foi até aqui, aí depois voltou, talvez vai um pouquinho mais alto, depois vai um pouquinho mais alto, né? Então esses picos aqui vão atingindo valores cada vez maiores. E o mínimo está sempre respeitando aquele mínimo inicial de quando começou. Então tá realmente esse que está descrevendo melhor. A partir de uma folha retangular de papelão de medidas 30 cm por 50 cm, uma fábrica produz caixas sem tampa cortando quadrados de 5 cm de aresta nos quatro cantos da folha e dobrando as abas resultantes. Com base nessas informações, determine o volume da caixa a ser obtido. Então, vamos lá. Então, tem uma folha retangular de 30 por 50. Então, deixa eu tentar desenhar aqui. Mais ou menos assim. Então, aqui é a folha de papelão. 30 centímetros por 50 centímetros. A fábrica produz caixa sem tampa cortando quadrados de 5 centímetros de aresta nos quatro cantos da folha. Então, ó, vai pegar esse canto aqui, vai tirar um quadradinho de 5 centímetros. Aqui também, em todos os quatro cantos, né? E dobrando as abas resultantes. Então, vai pegar isso aqui, né, essa aba aqui, vai dobrar, vai pegar essa aba aqui, vai dobrar, essa aba vai dobrar, e essa aba aqui vai dobrar. Quer dizer, dobrar para ficar para cima, né? Imagino. Vai ficar tipo uma coisa assim. Deixa eu desenhar aqui. Desenhar em perspectiva aqui. Pronto. Aí fez a caixa aí. Com base nessas informações, determine o volume da caixa a ser obtida. Tá. Então essa caixa aqui é tipo caixa de sapato mesmo, sem tampa. Então a gente precisa lembrar como que calcula volume de uma coisa dessas aqui. Tá? Vai ser então, é o volume de um prisma, o nome é esse.
Mas tudo bem, é um paralelepípedo nesse caso, um paralelepípedo reto retângulo. Olha que nome bonito. Mas o cálculo da área é mais fácil do que o nome dele. Vai ser a área da base, né? A base aqui é um retângulo, né? A área da base vezes a altura. Então vai ser a área da base vezes a altura. A altura aqui, essa alturinha aqui. Então preciso saber. Bom, a base, como a base é um retângulo, então vai ser lado vezes lado, né? Os lados consecutivos, né? Então vai ser, preciso saber a medida disso aqui, vou chamar de Azinho, a medida disso aqui vou chamar de Bzinho, e essa altura H mesmo. Então esse volume vai ser Azinho vezes Bzinho vezes essa altura. Então a grande dificuldade aqui vai ser eu identificar essa medida A nessa figura planificada aqui. Seria isso aqui, ó. Isso aqui. Agora eu preciso descobrir quanto que mede isso aqui. Só não vai me dizer que é 50, pelo amor de Deus. 50 é, quando a folha estava inteira lá, tudo isso aqui é que é 50. Tudo isso aqui é que é 50. Só que aí cortou aqui um quadradinho, cortou um quadradinho. Isso aqui ficou menor do que 50. Tá? Então, ó, eu tenho que perceber que cortou, ó, tirou 5 centímetros daqui e tirou 5 centímetros daqui. Certo? Então, sobrou para esse A aqui, ó, 50. Vou botar de verde. Vou botar de outra cor. Sobrou para esse A aqui, ó, 50 menos 5 de um lado, menos 5 do outro. Se eu não errei nas contas, isso dá 40. Então, o volume vai ser 40 vezes. Agora o B. Vamos lá. Vamos tentar identificar esse B aqui nessa figura planificada. Seria isso aqui, essa parte lateral aqui. Né? Ou essa aqui, né? Deixa eu aproveitar aqui que tem é a mesma coisa, né? Só que tem o valor 30 aqui. Só que o 30 é de quando a folha estava inteira. Certo? E aí aqui também. Cortou 5 de um lado, 5 do outro. Então sobrou aí para essa parte aqui, esse B, 30 menos 5 menos 5. Que dá 20. E agora o H. E aí? Quanto que vale esse negócio aqui? Aí eu tenho que imaginar quando eu dobro essa aba aqui. Né? Imaginar a coisa 3D. Quando eu dobro essa aba, essa altura vai ser justamente isso aqui. Esse 5 que agora vai ficar para cima. Certo? Esse aqui é igual a 5. Então, beleza, é só fazer essa conta aí. 40 vezes 20 vezes 5. Aqui dá até para fazer fácil. Ó. 20 vezes 5 é 100, né? Vai ficar 40 vezes 100. Que é 40, 00. Ou seja, 4.000. Bom, qual a unidade, né? Tá tudo em centímetro, né? Aqui é 20 centímetros, 40 centímetros e 5 centímetros. Então, a unidade de volume vai ser centímetro cúbico. Certo? Mas agora deixa eu aproveitar esse mesmo enunciado e vou fazer uma adaptação para a gente expandir umas ideias aí. Eu fiz uma construção dinâmica aqui no GeoGebra e aí para a gente ver o que... Bom, primeiro, né? Até ajuda a entender melhor o desenho que eu tinha feito ali no Paint. Aqui fica mais realista o negócio, né? Mas com essas mesmas medidas. Então, a partir da folha de papelão 50 por 30, eu vou cortar quadradinhos aqui em cada canto e dobrar essas abas para formar essa caixa. Só que eu não vou fixar o tamanho desse corte. No enunciado da questão tinha colocado um corte de 5 centímetros. Mas agora, pensa aqui comigo. Vamos ver o que acontece com essa caixa se eu variar o tamanho desse corte. Tá? Se eu aumentar, fizer um corte de um quadrado maior. Perceberam? Né? Aqui estava um corte menor. Essa caixa tem um certo volume. Certo? E agora, o que aconteceria com o volume dessa caixa se eu alterasse o tamanho desse corte? E aí? Então, repara, ó, tem muita coisa variando aí, né? Quer dizer, de variável mesmo são basicamente duas. É o tamanho do corte, né? Que é esse, deixa eu, aqui, ó, que é esse tamanho aqui, que eu agora estou chamando de x, né? Uma representante
Esse x é um representante. Repara, tem uma coisa delicada aqui. A gente está muito acostumado em identificar o x como uma incógnita, um valor a ser descoberto. Não é o caso aqui. Eu não quero descobrir quanto vale o x. Esse x aqui ele é um representante de um conjunto de valores possíveis. Tá? Então esse x poderia ser os 5 centímetros, que foi o que eu fiz na questão, mas eu poderia pegar um corte maior, sei lá, um corte de 10 centímetros, por exemplo. Tá? E aí, o que aconteceria com o volume dessa caixa se o tamanho do corte agora fosse 10 centímetros? Será que o volume vai variar? Tá? Repara que todas as medidas aqui estão variando. Né? Tem coisa que aumenta, tem coisa que diminui. Né? Mas será que o volume vai variar? Bom, vamos experimentar, vamos fazer a conta. Então, deixa eu voltar aqui para o pente. Pronto. Agora, se essa medida aqui fosse de 10 centímetros, o que vai acontecer com o volume dessa caixa? Então, de novo, eu vou ter que descobrir... Deixa eu botar para cá. 10 centímetros. Qual o volume dessa caixa? Então, de novo, eu vou ter que obter quanto vale esse Azinho, esse Bzinho e essa altura aqui. Tá? O volume continua sendo calculado pelos A vezes B vezes H. Né? Área da base vezes altura. Só que agora tudo mudou. O A mudou, o B mudou, o H mudou. Então, repara. O A é equivalente a essa parte aqui, né? Ou seja, é todo 50 centímetros. Agora, ó, tirou 10 e tirou 10. Então, esse A é 50 menos 2 vezes 10, né? 50 menos 20, que dá 30. Vezes. O B. O B seria equivalente a isso aqui, né? Então, que é o 30 menos 10 menos 10. Aí sobra esse aqui. Então, B é o 30 menos 2 vezes 10, que dá 10. Né? 30 menos 20, deixa eu botar aqui. Então, B é 10. E a altura de novo vai ser exatamente igual ao tamanho desse corte. Né? Quando eu dobrar essas abas aqui para cima, esse 10 centímetros aqui vai ser a altura da caixa. Então, aqui o volume, 30 vezes 10, 3.000 centímetros cúbicos. Ó, então, no que a gente tinha feito anteriormente, quando o corte era menor, né, o corte de 5 centímetros, o volume deu 4.000 centímetros cúbicos. Com o corte de 10 centímetros, aí o volume diminuiu, ficou 3.000 centímetros cúbicos. Então varia. Né? A moral da história é que, à medida que eu vario o tamanho do corte, o volume também varia. Certo? Então, de novo, tem duas coisas variando aí. Aí a gente pode até pensar, né? Fica uma pulguinha atrás da orelha. Bom, então se eu vou usar uma folha, né, o mesmo material, será que eu consigo um volume maior do que 4.000? Será que se eu fizesse um corte menorzinho, né, já que o corte aqui menor, né, deu um volume maior, não estou tirando menos papelão lá, se eu fizesse um corte menor, sei lá, um corte de 4 centímetros, qual seria o volume então? Vamos tentar. Pronto, agora, se esse x for 4 centímetros, então eu quero saber agora o volume. Isso aqui então agora vai valer 50 menos 4 menos 4. Essa parte aqui vai ser 30, que é tudo isso aqui, menos 4 menos 4. 30 menos 2 vezes 4. E a altura vai ser o próprio 4. Então, o volume vai ser, vamos lá, 50 menos 8, 42. Vezes 30 menos 8, 22. Vezes 4. Então, vamos fazer a conta aí na calculadora. Aqui ó, dá, então, 3.696 centímetros cúbicos. Agora o volume diminuiu também. Né?
achando que diminuindo o corte ia aumentar o volume, como aconteceu, né, daqui para cá. Então, mas aí será que o 4.000 é o maior valor possível? Será que se eu fizesse o corte um pouquinho maior, eu teria um volume maior? Né? Bom, posso deixar isso para vocês tentarem. Né? Pensar em um corte de, sei lá, 6 centímetros, por exemplo. Né? Para x igual a 6. O que aconteceria? X igual a 6 centímetros. Qual seria o volume? Eu não vou fazer essa conta, não. Eu já vou querer fazer o seguinte. Eu vou tentar gerar uma expressão que me dê o volume em função desse valor genérico para o corte, desse valor x. Porque a intenção é saber se... Será que existe algum outro valor do corte que me dê um volume maior do que 4.000? Né? Ou qual seria... Ou então uma pergunta parecida, né? Qual seria o tamanho do corte que eu teria que fazer para ter uma caixa com o maior volume possível? Certo? Então, eu vou fazer o mesmo raciocínio que eu tinha feito anteriormente, só que agora eu não vou atribuir um valor específico para o x. Eu vou usar x mesmo. Certo? Então vamos lá. O volume da caixa vai ser isso, vezes isso. A vezes B vezes... estava chamando de H, né? Vezes H. Então vamos determinar aí quanto vale cada coisinha dessa aqui. Claro que agora eu não vou encontrar um número, tipo, 30. Né? Vai ser uma expressão que depende desse x aqui. Certo? Então esse A aqui, esse comprimento aqui, vai ser 50 menos x menos x. Ou seja, 50 menos 2 vezes x. O B, que seria essa distância aqui, nesse comprimento. Então, também vai ser o 30 todo menos x menos x. Então, 30 menos 2 vezes x. E, finalmente, a altura vai ser idêntico a esse valor de x aí, esse valor do corte. Então, meu volume vai ser A vezes B vezes H. O A é isso tudo aqui. E aí, cuidado com os parênteses. Preciso colocar, porque é tudo isso aqui vezes tudo isso aqui. Se eu não colocasse os parênteses, se eu colocasse só 50 menos 2x vezes 30 menos 2x, aí estaria errado, porque essa multiplicação aqui seria só desse cara com esse cara. Certo? E não é isso que eu quero. Eu quero tudo isso aqui, todo esse A aqui, multiplicado por todo esse B aqui. Tudo bem? Deixa eu tirar para não... Então, A vezes B e vezes H, né? Que é x. Opa. Que é x. Pronto, então tem uma expressão aqui para o volume que varia de acordo com esse valorzinho de x aqui. A gente pode dar uma melhorada nisso aqui. Vamos fazer distributivo aqui para tentar simplificar a expressão. Então pronto. Cheguei aqui numa expressão que me mostra a relação entre o volume da caixa e o tamanho do corte. Mas deixa eu voltar para aquela tela dinâmica para a gente ver essa relação entre essas duas coisas variando sem usar números. Vamos fazer a representação gráfica daquilo. Tentar, né? Então, eu tenho então duas coisas variando. O tamanho desse corte, né? Esse x aqui, e, consequentemente, o volume da caixa vai variar também. Certo? Então, vou colocar para cada eixo aí uma dessas variáveis. Tá? Vou, então, considerar isso aqui como uma variável livre, a variável independente, e o volume vai ser a variável dependente, ela depende do tamanho desse corte. Então, aqui está o valorzinho de x, que se eu diminuir aqui o tamanho do corte, repara que esse valorzinho de x aqui vai ficando mais perto do zero. A caneta ficou difícil.
e à medida que eu vou aumentando o tamanho do corte, aquele meu ponto X vai andando para a direita lá, certo? Beleza. Então, e aí como eu falei, para cada valor de X aí, eu vou ter um volume diferente para essa caixa. Então, o valor desse volume já está calculado aqui, e eu plotei esse valor no eixo vertical. Então, a minha outra variável aí. Então, à medida que o tamanho desse corte varia, tá? Essas duas coisas vão variando, tá? O tamanho do corte e o volume. Aí, repara, olha só o que aconteceu. Deixa eu voltar lá para o começo. Aqui, com x bem pequenininho. Tá? Eu tenho um volume, então, aqui também, meio perto do zero. Né? Aí, à medida que o x aumenta, olha o que acontece com o volume. Vai aumentando, vai aumentando. Só que, ó, agora chegou no valor máximo e depois ele volta a decrescer. O que já era um pouco previsível se a gente olhar só o desenho dessa caixa aqui. Vou até tirar o... Vamos olhar só o desenho dessa caixa, a representação dessa caixa montada. Repara que com o corte muito pequenininho, embora essa base aqui seja enorme, mas com essa altura muito pequenininha, o volume é muito pequeno também, né? E aí sim, à medida que aumenta o tamanho do corte, aí a caixa vai ganhando um volume decente. Mas também se eu cortar demais, agora é o contrário. Mesmo que a minha altura fique bem grande aqui, mas a minha base fica muito pequenininha. Certo? Então volta de novo a decrescer, a ficar perto do zero. Então existe algum valor intermediário aí, que eu não sei qual, que é o ideal, que é o ótimo, né? Que é o que maximiza o volume da caixa. Então deixa eu voltar para isso aqui. E aí, como que a gente descobre isso? Tá? Antes da gente descobrir, eu queria aproveitar então, esse recurso dinâmico que tem aqui, para fazer o seguinte, ó. Vou construir aquele ponto cartesiano aqui, para a gente ter ilustrado o gráfico do comportamento dessas duas variáveis. Tá? Porque isso é que é interessante de ter a representação gráfica de uma função. Certo? Aqui eu tenho uma função, né? Duas coisas variando. Né? O volume varia em função do tamanho do corte, que eu estou chamando de x aqui. Então vamos construir aquele ponto cartesiano. Pronto. Agora olha só que legal que vai acontecer. À medida que eu variar esse x aqui, o gráfico da minha função vai ser determinado pela trajetória desse ponto P. Certo? Aí, ó, o que acontece? Tá? E aí a gente então consegue ver direitinho aquela coisa, ó, do volume ir crescendo, chegar no valor máximo e depois ir decrescendo. Tá? Deixa eu colocar a trajetória aqui do ponto P para a gente ir observando. Ó, tá? Essa sequência de pontos aí é que me dá o gráfico da função. Certo? Mas então ainda continua o meu desafio. Qual será o valor máximo para esse volume aqui? Ou seja, qual que tem que ser o tamanho desse corte para eu chegar nesse volume máximo?